Senhoras e senhores, convidamos os passageiros do voo A Bíblia Toda em 42 Semanas para embarque imediato no portão Rede Insana. Senhoras e senhores passageiros, sejam bem-vindos a bordo do voo A Bíblia Toda em 42 Semanas, com destino em Apocalipse capítulo 22. Pedimos sua atenção especial às regras que estão no cronograma. A partir deste momento, o seu celular deverá estar mantido em modo avião a cada decolagem. Mantenha o cronograma atualizado e observe os avisos luminosos de não desmotivar. Afivelem os cintos e mantenha o foco na leitura, enquanto sobrevoamos esse desafio. Em caso de turbulência, respire fundo, use as máscaras de motivação e peça auxílio aos demais passageiros deste voo. O comandante e toda a sua tripulação têm a satisfação de recebê-los a bordo. Tenham todos uma insana viagem. Atenção, senhoras e senhores, passageiros do voo A Bíblia Toda em 42 Semanas. Chegamos para mais uma escala. Nossa escala de hoje será em Gênesis capítulo 34 ao capítulo 36. Olá, Shalom, sementeiros do Reino de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Chegamos para mais uma escala desse voo insano, que é a leitura da Bíblia toda em 42 semanas. Eu quero convidar você a ficar conosco até o final desse voo, não deixando de curtir, comentar e compartilhar essa viagem incrível que será hoje. E antes de iniciarmos a nossa leitura, eu quero convidar você a orar comigo. Pai querido, amado Senhor, neste momento estamos aqui para a leitura da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor abra nossa mente, nosso entendimento, para que possamos ouvir e entender a voz do Senhor falando conosco nessas páginas sagradas. Fique conosco, Pai, até o final desta leitura. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Vamos lá para mais uma leitura? Gênesis capítulo 34. Ora, Diná, a filha de Lia, que Lia teve com Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Quem a viu foi Siquém, filho do heveu Amor, que era príncipe daquela terra. Tomando-a, ele teve relações com ela, e assim a humilhou. Siquém se apegou a Diná, filha de Jacó, amou a jovem e lhe falou ao coração. Então Siquém disse a seu pai Amor: consiga-me esta jovem para que seja minha esposa. Quando Jacó ficou sabendo que Diná, sua filha, havia sido desonrada por Siquém e os seus filhos estavam no campo com o gado, por isso calou-se e esperou até que eles voltassem. Então Amor, o pai de Siquém, saiu para falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó vieram do campo e ouviram o que havia acontecido, indignaram-se e ficaram muito irados, pois Siquém havia praticado uma afronta em Israel, violentando a filha de Jacó, que era algo que não se podia fazer. Mas Amor falou com eles dizendo: meu filho Siquém está profundamente apaixonado pela filha de vocês. Peço que ela lhe seja dada por esposa. Tornem-se nossos parentes, deem as filhas de vocês para nós, e vocês tomem as nossas filhas. Vocês habitarão em nosso meio, a terra estará a seu dispor. Morem nela, negociem e adquiram propriedades. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: que eu obtenha este favor diante de vocês, e lhes darei o que me pedirem. Aumentem em muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirem. Deem-me, porém, a moça por esposa. Então os filhos de Jacó, por haver Siquém desonrado Diná, a irmã deles, responderam com astúcia a Siquém e a seu pai Amor. E lhe disseram: não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem que ainda não foi circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Sob uma única condição permitiremos que vocês se tornem como nós, circuncidando todos o do sexo masculino. Então lhes daremos as nossas filhas.
Tomaremos para nós as filhas de vocês e habitaremos no meio de vocês e seremos um só povo. Se, porém, não ouvirem e não quiserem ser circuncidados, tomaremos a nossa filha e iremos embora. Tais palavras agradaram Hamor e Siquém, seu filho, e já o jovem não tardou em fazer o que foi solicitado, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Assim, Hamor e Siquém, seu filho, vieram ao portão da cidade e falaram aos homens da cidade: Esses homens são pacíficos em relação a nós. Portanto, deixem que morem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Vamos tomar as filhas deles por esposas e dar também as nossas filhas a eles. Mas eles só concordarão em morar conosco, tornando-nos um só povo, se todos os homens em nosso meio se deixarem circuncidar, como eles são circuncidados. Não é verdade que o gado, os bens e todos os animais deles serão nossos? Portanto, vamos concordar, e eles ficarão morando entre nós. E todos os que saíam do portão da cidade deram ouvidos a Hamor e a Siquém, seu filho, e todos os do sexo masculino foram circuncidados, todos os que saíam pelo portão da cidade. No terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram cada um sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Passaram também ao fio da espada Hamor e seu filho Siquém. Tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. Os filhos de Jacó vieram, passaram por cima dos cadáveres, saquearam a cidade, porque a irmã deles havia sido desonrada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo. Pegaram todos os bens, levaram cativas as mulheres e todas as crianças, e saquearam tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: Vocês me criaram um problema e me fizeram odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferezeus. Como somos pouca gente, eles se reunirão contra mim, e serei destruído, eu e minha casa. Eles responderam: E que direito eles tinham de tratar a nossa irmã como se fosse prostituta? Gênesis capítulo 35. Deus disse a Jacó: Levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: Joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim Jacó chegou a Luz, chamada Betel, que fica na terra de Canaã, e ele e todo o povo que estava com ele, e edificou ali um altar. E aquele lugar deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. Débora, ama de Raquel, morreu e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon-Bacute. Depois que Jacó havia retornado de Padã Arã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Deus disse a ele: Você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó. O seu nome será Israel. E lhe deu o nome de Israel. Disse mais: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fecundo e multiplique-se. Uma nação e multidão de nações sairá de você, e reis procederão de você. A terra que dei a Abraão e a Isaque darei também a você, depois de você a sua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe havia falado. Então Jacó pôs uma coluna de pedra no lugar em que Deus havia falado com ele, e derramou uma libação e azeite sobre ela. Ao lugar que Deus lhe havia falado, Jacó deu o nome de Betel. Partiram de Betel e, havendo ainda
pequena distância para chegar a Efrata, Raquel deu à luz a um filho, num parto que foi muito difícil. Em meio às dores, a parteira disse a Raquel: Não tenha medo, pois você ainda terá este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou de Benjamim. Assim Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Jacó levantou uma coluna sobre a sepultura de Raquel. Essa é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então Israel partiu e armou sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, Ruben foi e se deitou com Bila, concubina de seu pai. Israel ficou sabendo disso. Eram 12 os filhos de Israel. Ruben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon, filhos de Lia, José e Benjamim, filhos de Raquel, Dan e Naphtali, filhos de Bila, serva de Raquel, e Gade e Azer, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã Arã. Jacó veio a Isaque, seu pai, a Manre, a Kiriate Arba, que é Hebrom, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Os dias da vida de Isaque foram 180 anos. Após uma longa velhice, Isaque expirou e morreu, sendo reunido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Gênesis capítulo 36. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Oolibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. De Ada teve Esaú um filho chamado Elifaz, e de Batsemate lhe nasceu Reuel. A Oolibama nasceu Jeus, Jalão e Corá. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. Esaú tomou as suas mulheres e seus filhos e suas filhas, todas as pessoas de sua casa, seu rebanho, todo o seu gado, todos os bens, tudo o que havia adquirido na terra de Canaã, e os levou para outra terra, longe de seu irmão Jacó. Porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa de seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Esta é a descendência de Esaú, pai dos Edomitas, no monte Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Tímina era concubina de Elifaz, filho de Esaú. Ela deu à luz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. Os filhos de Reuel são estes: Naate, Zerá, Samá, Missá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Oolibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú. Ela deu a Esaú Jeus, Jalão e Corá. São estes os chefes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, os chefes Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã, Amaleque. Estes são os chefes que nasceram a Elifaz na terra de Edom, são os filhos de Ada. São estes os filhos de Reuel, filhos de Esaú, os chefes de Naate, Zerá, Samá, Missá. Estes são os chefes que nasceram a Reuel na terra de Edom. São os filhos de Basemate, mulher de Esaú. São estes os filhos de Oolibama, mulher de Esaú, os chefes de Jeus, Jalão e Corá. Estes são os chefes que descendem de Oolibama, filha de Aná e mulher de Esaú. São estes os filhos de Esaú, isto é, Edom. Os seus são os seus chefes, e esses são os seus chefes. São estes os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra, Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dissom, Ezer e Dizã. Estes são os chefes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori e Omã. A irmã de Lotã é Tímina. São estes os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Zefô e Onã. São estes os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este
é o Aná que achou as fontes terminais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. São estes os filhos de Aná: Dizon, Olibama, a filha de Aná. São estes os filhos de Disson: Redã, Esbam, Itran e Querã. São estes os filhos de Ezer: Bilã, Zavã e Acã. São estes os filhos de Dizã, Uz e Arã. São esses os chefes dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Estes são os chefes dos Oreus na terra de Seir. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Em Edom reinou Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Belá morreu, e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. Morreu Jobabe, e em seu lugar reinou Uzã, da terra dos Temanitas. Morreu Uzã, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que derrotou Midian no campo de Moabe. O nome de sua cidade era Avite. Morreu Hadade, e em seu lugar reinou Sanlá, de Masreca. Morreu Sanlá, e em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto ao Eufrates. Morreu Saul, e em seu lugar reinou Baal-Hanã, filho de Aquibor. Morreu Baal-Hanã, filho de Aquibor, e em seu lugar reinou Hadá. O nome da sua cidade era Paú, e o nome da sua mulher era Meetabel, filha de Metrade, filha de Mezaabe. São estes os nomes dos chefes de Esaú, segundo as suas famílias, os seus lugares e os seus nomes: os chefes Tímina, Alva, Getete, Oolibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzá, Magdiel e Irã. Estes são os chefes de Edom, segundo as suas habitações na terra que possuíam. Este é o Esaú, pai dos Edomitas. Glória a Deus! Chegamos ao fim de mais uma escala desse voo abençoado, a Bíblia toda em 42 semanas. Eu sou o pastor Paulo Roberto e este aqui é o canal Sementes da Palavra. Quero te pedir mais uma vez, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela Palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar e até o próximo voo.